Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui de volta para concluirmos hoje o Deus que se revela a nós. Eu pensei em outros temas, até assim, a revelação de Deus, né? Mas ficou mais simples e mais compreendível. Lá em João 14, versos 6 a 10, diz o seguinte: João 14, versos 6 a 10. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Pai maravilhoso, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, clamamos a Ti neste momento, Senhor, que Tu aplica a Tua palavra ao coração de cada um que ouve, Senhor Deus. E livra-nos de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós falamos no capítulo, na primeira parte, mostramos aqui que a Bíblia fala de um Deus que se revela, porque apresentamos que como o conteúdo do cristianismo ele é revelacional, advém do conhecimento e estudo que o homem faz da revelação de Deus. No primeiro ponto, nós tratamos sobre o Deus que se revela. Nós sabemos que Deus se revelou. E perguntamos, mas por que Deus fez isso? E dentre os motivos, nós encontramos dentro da Bíblia o seguinte: para se dar a conhecer, o Deus apresentado nas Escrituras Sagradas não tem prazer em se envolver num jogo de esconde-esconde com os seus filhos. Segundo, um Deus que relaciona-se com os seus filhos é um dos objetivos de Deus ao se fazer conhecido, é estabelecer um relacionamento com os seus filhos. E por último, e ainda vemos aqui a revelação verbal, que distinta da revelação anterior, que também nós vemos aqui uma revelação especial ou verbal. O escritor aos Hebreus disse que Deus falou muitas vezes de muitas maneiras. Quando a gente vê esse muitas maneiras, nós queremos entender o modo pelo qual Deus inicialmente se manifestou. E como nós dissemos, que tecnicamente chamamos a essa manifestação de teofanias, ou seja, Deus assumindo formas para se revelar ao homem. Nós falamos de Deus andando com Adão e Eva no jardim, vimos ele na sarça ardente e em muitas outras formas. Deus também se revela de forma verbal pelos profetas. As teofanias elas foram muito intensas no começo, mas depois, quando chegou até os dias de Moisés, a gente via que essas teofanias elas aconteciam muito, mas elas foram ao pouco sendo substituídas gradativamente pelas profecias. E a partir de Moisés, Deus começa a levantar os profetas que tinham responsabilidade de tornar conhecida a vontade de Deus para o seu povo. Depois também nós vemos Deus, na forma ainda verbal, que Deus se revela pelo Filho. Hebreus mostra que a revelação verbal de Deus teve o seu ápice na pessoa do Filho, a palavra pelo qual o mundo fora criado, que fora manifestada de muitas maneiras e também profeticamente, agora encarnado. Por isso, meus irmãos, nós devemos compreender qual é a razão de Deus se manifestar verbalmente ao seu povo e depois pelos profetas. E ele também se manifestava para ser glorificado.
nós podemos apresentar aqui Deus sendo apresentado com o objetivo de ser glorificado. Se nós olharmos para a criação de um modo geral, nós vamos ver Deus dando-se a conhecer por meio dela e manifestando também a sua glória aos homens. Em segundo lugar, nós falamos sobre como Deus se revela. A segunda forma como ele se revela é a revelação não verbal. Tradicionalmente, a relação não verbal é chamada de revelação geral, porque ela aponta para a existência do Criador, manifestando a sua glória, seu poder e a sua divindade. O Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e vem vários outros versículos como nós lemos aqui, tornando assim todos os homens indesculpáveis diante de Deus, conforme lá Romanos 1:20. Chamamos essa revelação de não verbal por causa do modo como ela ocorre em distinção a outro tipo de revelação, a revelação verbal. Se nós formos observar aqui o que o salmista, no Salmo 19, versículo 4, ele diz que não há linguagem e nem há palavras, e não se ouve nenhum som. Ela não é falada, mas cumpre o seu objetivo, que é testemunhar a respeito da existência do Criador. E por último, nós vemos aqui a palavra sendo manifestada, revelada, através do Filho. Seria assim mais corretamente, a revelação por meio do Filho. Nós vamos ver a partir deste ponto da lição como é que essa revelação verbal de Deus sempre foi mediada pelo Filho, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o primeiro exemplo que podemos apresentar é uma referência feita pelo apóstolo Pedro em sua segunda carta, alertando a igreja contra os falsos mestres. Ele recorda aqui o ensino que os crentes tinham aprendido. Pedro aqui se refere às palavras que já tinham sido ditas pelos santos profetas e aos mandamentos de Cristo que foram ensinados pelos seus apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. É evidente que os ensinamentos apostólicos foram primeiramente transmitidos pelo Filho. Mas e quanto às palavras ditas pelos profetas? Na sua primeira carta, Pedro fala sobre esse processo. Ele diz que os profetas faziam perguntas, procuravam descobrir mais detalhes a respeito da salvação que eles anunciavam. Eles dedicavam toda a atenção possível a respeito daquilo que lhes era revelado a respeito do Filho que viria e do sofrimento que ele padeceria. Porém, todas essas revelações foram feitas pelo próprio Espírito de Cristo que nele estava. 1 Pedro, no capítulo 1, versos 10 a 11, que diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. Então nós vemos aqui, meu amigo, e é evidente que os ensinamentos apostólicos foram primeiramente transmitidos pelo Filho. Mas, e quanto às palavras ditas pelos profetas? Por isso, nós podemos continuar ainda falando que tudo era ensinado, porque logo já no Antigo Testamento, o Filho Eterno era quem fazia mediação entre Deus e os homens, na revelação especial. Outro exemplo que podemos apresentar está no Evangelho de João. Após registrar alguns milagres e mensagens de Jesus, inclusive a ressurreição de Lázaro, o apóstolo diz que Cristo estava sendo rejeitado pelos judeus, seu próprio povo,
o que incluía a elaboração de um plano pelas autoridades religiosas judaicas para tirar a sua vida. João capítulo 12, versos 37 a 41. João capítulo 12, versos 37 a 41. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Logo, já no Antigo Testamento, o Filho Eterno era que fazia essa mediação. Por isso, meus queridos, nós vamos continuar observando aqui que João entende isso como cumprimento de uma profecia de Isaías. Ele diz que o profeta já havia predito que não creriam nele e que o rejeitariam. Porém, é interessante notar que esta profecia ocorreu segundo João, quando Isaías viu a glória do Filho Eterno. A passagem, no entanto, que ocorre no Antigo Testamento, onde encontramos a profecia mencionada, narra o momento em que Isaías entra no templo e vê o Senhor assentado no trono, sendo adorado por serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 10. O que João entende é que a glória revelada ao profeta, referida como a glória do Senhor dos Exércitos, já era a glória de Cristo. Por fim, podemos mencionar também a citação do apóstolo Paulo quando escreve à igreja em Corinto, alertando-a contra a idolatria. Ele faz algumas referências ao povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Paulo fala do batismo na nuvem e no mar, do manjar espiritual que eles comeram e de uma água espiritual que jorrava de uma pedra espiritual que seguia o povo de Israel durante a sua peregrinação. Conclui o apóstolo Paulo: a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 4. Versículo 1, desculpe, ao versículo 4. Logo, no entendimento de Paulo, Cristo, desde o Antigo Testamento, já era a fonte mediadora de bênçãos entre Deus e os homens. Já no Novo Testamento, as passagens que veremos a seguir nos mostrarão não somente o entendimento apostólico, mas o ensino bíblico de que o Filho sempre é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos... 1 Timóteo, capítulos 2, versículo 5. Quando diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Interessante, né, meus irmãos? Inclusive na transmissão da sua vontade, Jesus se apresenta como mediador. O apóstolo Paulo faz questão de enfatizar em algumas ocasiões que a sua pregação e o seu ensino não eram fruto de especulação humana, mas vinham do próprio Deus, transmitida a ele por Jesus Cristo. Ao instruir os crentes em Corinto a respeito da ceia, ele diz que entregava aquilo que havia recebido do Senhor. É como lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, quando Paulo diz, né, que eu recebi do Senhor e agora vos passo a ensinar, né, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e aí vocês sabem como vem
a preparação da Santa Ceia, que muitas vezes lemos esses versículos, e ali nós vemos sobre a ressurreição. Ele volta a dizer que entregou apenas o que havia recebido. Aliás, ele mesmo tinha sido testemunha da ressurreição de Cristo e muito da sua mensagem ele recebera do Cristo ressurreto. O apóstolo João, combatendo os falsos mestres que negavam a humanidade plena de Cristo, afirma que anunciou que recebera do Filho, o qual João tocara com as suas próprias mãos e vira com seus próprios olhos. O próprio Jesus, na grande comissão, lembra que seriam as suas ordenanças que deveriam ser ensinadas. Mateus 28, 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que o próprio ensino do Espírito Santo seria a retransmissão que eles já tinham ouvido, que lembraria os seus discípulos daquilo que Jesus já lhes havia ensinado. Portanto, podemos concluir que o Filho sempre foi essencial para a revelação pessoal de Deus ao seu povo. Concluímos, portanto, meus irmãos, que aqui até mexe com a gente um pouco, que Felipe faz um pedido audacioso a Jesus Cristo. Ele queria ver o Pai. Semelhantemente a Felipe, muitos ainda querem ver o Pai, ou desejam se aproximar de Deus. Muitos, porém, buscam essa aproximação do Pai do modo errado. Eles tentam ir diretamente a Deus com seus próprios méritos ou buscam outros caminhos, tais como o misticismo ou as boas obras. Porém, nenhum desses caminhos nos conduzirá ao Pai, mas ele se relaciona de modo pessoal com o seu povo, e esse relacionamento sempre será mediado pelo Filho. A sua própria revelação faz parte desse modo pessoal de se relacionar, pois ela é a manifestação da sua vontade e do seu ser. Logo, a conclusão a que podemos chegar está nas palavras de Jesus: quem vê a mim, vê o Pai. Então nós podemos compreender e entender para a nossa vida, já que o Pai se revela de modo pessoal por meio do Filho, quais atitudes fazem com que essa revelação especial seja valorizada ou menosprezada? De que modo particular o crente pode buscar a revelação de Deus sem se deixar seduzir por tantas propostas novas da revelação? Aí eu vou parafrasear aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, no curso da Pregação Transformadora. Ele diz que o homem ele é conduzido totalmente ao pecado. O homem é pecador. E a religião não leva ninguém à salvação, mas nós podemos observar aqui nisso tudo que se não houver, você pode dizer, eu sou convertido. Aí eu faço uma pergunta, houve transformação na sua vida? Você transformou o seu modo de ser? Se você continuar fazendo as mesmas coisas de antigamente, você ainda não ouviu o Cristo se revelando a você. Muitos ainda estão ouvindo aquela famosa frase que a religião é o ópio da sociedade. A religião não é o ópio da sociedade, a religião é a salvação da sociedade. Mas não essa religião mercadejante que nós vemos por aí, mas a religião de Cristo. Ou, vamos falar aqui, o próprio Cristo na nossa vida. Nós precisamos aprender a olhar para Cristo com os olhos diferentes. Reverendo Áureo, nas suas últimas aulas de teologia sistemática, ele dizia: nós precisamos ler a Bíblia com os óculos do Espírito. Não com esses óculos, porque nós vamos ver tudo deformado.
E Deus quer se apresentar a nós perfeito, para que nós possamos ser perfeito como Ele é para todos. Que Deus nos abençoe. Pai, nós agradecemos por este momento em que terminamos a Tua palavra, Senhor Deus, nesse estudo, mas que possamos ainda, Senhor, trazer mais ensinamentos para a Tua igreja, Senhor. Mostra-nos o caminho, Senhor, e que nós possamos fazer o melhor, Senhor, e aprender o melhor de Ti, Senhor. Continua se revelando a nós, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor, da Tua revelação especial tão maravilhosa, Senhor, que nos ensina e capacita a compreender quem Tu és realmente. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, a todos os que nos ouvem. Livra-nos de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, assim terminamos esse nosso breve estudo. Esperamos poder voltar na próxima quarta com um novo tema, pequeno, simples, mas para trazer o crescimento para a nossa amada igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Glória a Deus.